A paz do Senhor, igreja. Nós vamos continuar o nosso estudo, e esse estudo está sendo muito abençoador, pelo menos para a minha vida. E eu quero já pedir para você abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 23. Estamos chegando lá. Só para a gente relembrar, o rei Josias pediu que fosse consultar a profetisa Hulda, lembra? E ela mandou a palavra do Senhor para aquele rei. E o rei, quando recebeu a palavra do Senhor, ele chorou, ele rasgou as suas vestes. Ele se lamentou na presença do Senhor, se arrependeu de todas as coisas. E nós falamos que a parte mais difícil do arrependimento é mudar de atitude. Não adianta a gente se arrepender e não mudar de atitude. E essa é a parte mais difícil. Mas quando a gente realmente se arrepende e muda de atitude, aí Deus encontra espaço para agir. Amém? O slide 181, nós vamos ver agora a continuação dessa fase do livro do profeta Isaías, de Josias. do primeiro. E agora, na parte D, nós vamos ver que Josias institui um pacto para obedecer à lei. Obedecer à lei. A gente precisa ter dentro de nós uma aliança com a lei, para que a gente possa obedecê-la, sem que isso seja muito complicado. Deixa eu falar para você. Quem aqui ou é motorista ou anda sempre no carona de um carro? Levanta a mão. Quando você entra no carro, qual é a primeira coisa que você faz? Coloca o cinto de segurança. Sim ou não? Quem teve dúvida para falar? Você está... uma coisinha boba demais. Mas você está descumprindo a lei. Por quê? Você não fez aliança com essa lei. Essa lei te incomoda. Você se sente agarrado. Você não gosta. Quem está no carona, a gente tem que ficar assim. Coloca o cinto. Coloca o cinto. Porque a pessoa acha que tem que andar na frente sem cinto. Vai sentar atrás, então. Né? Sentou na frente, tem que colocar o cinto. Atrás também. Atrás também. Tem um negócio de botar cinto atrás. Mas por que na frente é pior? Porque numa batida, o pessoal da frente vara o vidro. O de trás ainda bate no banco. Né? Então, irmãos, precisava haver um pacto, um acordo. Entenda a lei para você poder cumpri-la. A gente precisa entender a importância da lei. Ele promove uma limpeza religiosa, uma limpeza. Porque a adoração de Baal e Azerá já havia retornado. A adoração a Moloque e a adoração aos astros. E aí ele faz o quê? Destrói todos os altos, destrói todos os altares. A gente precisa aprender que coisa ruim a gente destrói. Porque se a gente deixar guardadinho de estimação, um dia a gente volta para lá. Porque não desapegou, guardou. Quando a gente desapega, a gente joga fora. Olha para o teu irmão e diz assim, desapega. Não, vou guardar aquele negocinho só para eu lembrar. É lembrança. É lembrança de família, joga fora. Você tem que ter lembrança de Deus, das coisas de Deus. E aí ele promove a destruição do altar em Betel. A gente vai ver por que Betel. Josias, ele ficou emocionado quando o livro da lei foi descoberto e foi lido. E Hulda, a profetisa, não era uma profetisa que a gente conhece da Bíblia, né?
Um profeta como Jeremias, como Sofonias, Abacuque, que tem livros na Bíblia com seus nomes. A Hulda foi mencionada só nessa ocasião e não foi mais mencionada, mas foi ela o instrumento de Deus para falar com Josias. E qual foi a recompensa de Josias? Você que esteve aqui no estudo passado, ele teve o privilégio de viver sem ver o cativeiro babilônico acontecer. Inclusive, eu já peço desculpa a quem está acompanhando pelos vídeos, porque no estudo passado houve um probleminha e o final do estudo não foi gravado. E aí Josias, ele vai receber de Deus a permissão de efetuar as reformas religiosas. E ele vai se tornar um dos maiores reis de Judá na questão da vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já havia reparado a maior parte do tempo e agora ele estabelece um projeto, um objetivo de confirmar o pacto mosaico, o pacto feito na época de Moisés, entre Deus e o povo. E aí era essencial que as leis fossem restabelecidas, os ritos fossem estabelecidos, que os costumes fossem estabelecidos novamente. E agora eles precisavam ser renovados. E aí, irmãos, a lei moral eram os 10 mandamentos. E depois foi destrinchado esse pacto dos 10 mandamentos. Josias teve um desejo forte no seu coração de retornar aos caminhos antigos. Você lembra? Abre a sua Bíblia, Jeremias 16. Não, Jeremias 6. Vamos ver o que são esses caminhos antigos. Jeremias 6. Vamos ler o versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, em algumas versões, caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O que o profeta Jeremias, que estava profetizando naquela ocasião, ele diz, procure o caminho antigo. Procure as veredas antigas, avalie qual é a boa vereda e ande nesse caminho. Aí, irmãos, não está dizendo de viver do passado. Não é isso, porque tem gente que vive de passado, né? Antigamente, você nem sabe, eu evangelizava muito. Não, antigamente eu visitava. Antigamente eu orava pelas pessoas. Porque antigamente eu cantava no louvor. Porque antigamente eu trabalhava na obra do Senhor. Porque antigamente, irmão, você está no lugar errado, você tem que ir para o museu. Museu que guarda coisas antigas. Não está dizendo para viver do passado, mas lembrar dos preceitos que foram estruturados para nos manter de pé. Esses são os preceitos imutáveis de Deus. Por isso, esses caminhos antigos precisam ser avaliados novamente. Observados para saber em qual caminho temos que andar, e louvado seja o nome do Senhor, que nós temos tido cultos de crescimento, oração e palavra. Ensinando os caminhos antigos, a vontade de Deus, e nós nos esforçando para andar nele. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2.
Apocalipse, capítulo 2. Quando achar, diga assim, achei. Oxe, que bênção. Vamos ler os versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O que é que o Senhor está falando para a igreja? Porque isso aqui foi escrito para a igreja. Olha, lembra do caminho antigo, lembra da vereda antiga, lembra do lugar onde foi estruturado para você ficar de pé. Vê o que aconteceu, vê o que fez te cair. E aí, se arrepende e volta para as primeiras obras, vai voltar para o primeiro amor. Lembra do teu primeiro amor? Assim que você aceitou Jesus como Salvador, como é que você vivia? Só queria falar de Jesus. Só queria ir para a igreja. Todo dia queria ir para a igreja. A gente está ali com um casal que todo dia quer vir para a igreja. Ficaram felizes da vida quando voltaram para Jesus. Foram pegos de surpresa. O Senhor literalmente fez os dois caírem do cavalo. Não deixe apagar esse primeiro amor. Não deixe isso ser sufocado dentro de você. Aleluia. E aí, Josias, quando tem um contato com a palavra de Deus, surge nele esse desejo incontrolável de andar no caminho antigo, de querer viver as coisas do Senhor, que o povo havia vivido e tinha se distanciado e não vivia mais. Então, vamos agora ao capítulo 23, do segundo livro dos Reis. Os 3 primeiros versículos desse capítulo. Então, o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Judá e Jerusalém. Judá é o país e Jerusalém é a capital. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Aleluia. Josias, a primeira coisa que ele fez foi chamar os anciãos e pedir a cooperação deles. Irmãos, você que é mais maduro, que assim, tipo, já passou da geração em movimento, já chegou um pouquinho mais longe, você precisa cooperar com a aliança da igreja, com a manutenção do caminhar no bom caminho. E Josias chama os anciãos para cooperarem, chama os representantes do povo, os chefes das tribos, os cabeças de famílias, os oficiais principais, e chama todos para virem para Jerusalém, para o centro do governo, para o centro administrativo, para o lugar onde as decisões eram tomadas, porque ali fariam uma assembleia. E aí ele convoca também profetas e sacerdotes. E naquele tempo, também naquele momento, Jeremias e Sofonias estavam lá porque eram os profetas ativos. Jeremias, aquele do livro da Bíblia, e Sofonias também. Certamente o Ulda
estava lá porque era profetisa e os profetas foram convocados. E todo o povo. Quando há uma convocação para uma assembleia santa, o povo é chamado e o povo comparece. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim: obrigado porque você está aqui sempre presente. Mas tem alguns líderes, tem alguns ministros que se acham no direito de não comparecer. Irmão, o dia que você for ministro da igreja, a palavra vai ser para você também. Não é? Ah, porque eu estava com muita coisa para fazer. Só você? Eu estava muito cansado. Só você? É porque eu venho do trabalho muito cansado. Só você trabalha? Irmãos, eu sou aposentada hoje. Mas sempre trabalhei desde 14 anos de idade. E nem por isso deixei de estar na casa do Senhor. Nem por isso ajudei a abrir 4 igrejas. A 4ª está sendo agora. O seu trabalho não é impedimento, o seu trabalho é bênção. A sua casa não pode ser impedimento. Ai, dei faxina na casa, fiquei morrendo, não aguentei ir para o culto. O quê? Quer que Deus tire a casa? Porque tudo que nos separa do Senhor precisa ser removido. Se não consegue trabalhar e estar na igreja, o Senhor tira o trabalho. Ah, minha loja não me deixa vir na igreja. Cuidado, ainda bem que vocês estão sempre aqui. Aleluia. A gente não pode transformar a bênção de Deus em maldição. Comecei a namorar, parei de vir na igreja. Cadê o pessoal do namoro? Todo o povo estava lá, os profetas estavam, os sacerdotes estavam, os líderes de ministério estavam, os obreiros estavam, os diáconos estavam, a mídia estava, Guilherme. Glória a Deus. Todo mundo junto. O livro foi lido, aquele que foi encontrado no templo. Ele foi lido para gerar consciência naqueles que estavam ouvindo, para que eles pudessem entender a importância daquele livro. Todos ouviram a lei do Senhor. Vamos ouvir o que eles ouviram? Abra, possivelmente foi o texto de Deuteronômio, capítulo 31. Porque foi esse livro que historicamente é dito que foi achado. Todo o livro foi lido, mas a gente não vai ler todo o livro hoje, né, irmão? A gente vai ler a parte importante. Capítulo 31, dos versículos de 9 a 13. O trecho que diz que a lei deve ser lida ao povo, pelo menos de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos, pelo menos todo o povo tem que se reunir e ficar sentado. Eu estou dizendo sentado porque hoje a gente fica muito cansado quando fica em pé, né? Mas lembra lá quando Esdras estava reedificando o templo? Todo o povo ficou em pé, do menor até o maior, de Anthony até... Não, agora tem gente mais idosa do que eu na igreja, né, minha irmã? É você mesmo, catuca ela e diz que é ela, porque ela não está me ouvindo direito, mas é ela mesma agora. Graças a Deus, passou de mim assim. Glória a Jesus. Todos de pé, o dia inteiro, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Então, vamos ler uma parte dela. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o povo, diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajunta o povo,
homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Aleluia. Todo mundo ouviu. E aí, o rei assumiu a liderança da divulgação da palavra. Tem coisa que a gente não pode passar a responsabilidade para outros, irmãos. Tem coisa que é o pastor Edilson e a pastora Deise que tem que fazer. Porque é a responsabilidade daquele líder maior. Porque ele, na hora que Josias estava fazendo isso, ele já estava obedecendo aquela lei que ainda seria lida. Precisamos viver debaixo da obediência da lei do Senhor. E aí ele reuniu o povo, todo o povo, para ouvir essa lei. E aí a gente lembra de Josué, você lembra? Eu lembrei de Josué. Quando Josué reuniu todo o povo para ler a lei. E todo o povo estava reunido e ele disse assim, estava em Siquém. Aí ele disse assim, agora que vocês conhecem a lei, vocês decidam a quem vocês vão servir. Na hora que a gente aprende a palavra de Deus, a gente precisa decidir. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês precisam tomar a decisão de vocês. Por isso que os chefes das casas estavam lá. Os líderes das tribos estavam lá. Porque a leitura, o estudo da palavra nos leva a um lugar de decisão. Nós precisamos decidir a quem estamos servindo. O que estamos fazendo? Para onde estamos indo? Eles tinham a intenção que aquela leitura do livro movesse o coração daquelas pessoas, para que elas se sentissem motivadas a renovar aquele pacto, a renovar aquela aliança, porque aquilo era urgente. Uma outra passagem, que é Deuteronômio 6, de 1 a 9, que também é um paralelo de tudo isso que está acontecendo naquele momento de Josias. Vamos ler, porque como estamos aprendendo a palavra, é importante a gente ler. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que o fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e tua filha, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aquele povo estava sendo movido para levar a palavra não só pelo caminho, não só nos seus afazeres, mas para dentro da sua casa. Era uma decisão que precisava mudar a família toda.
Não é só para você, é para você e teus filhos. E para os filhos dos teus filhos, é para o meu neto. É para quem chegar, quem for sendo agregado na família, é para se unir debaixo dessa palavra. No texto anterior, ele disse, até os teus estrangeiros, até aquelas pessoas que não são do povo, mas se estão na tua casa, se estão na tua terra, é para cumprir o mesmo estatuto, o mesmo mandamento. Então, na tua casa, qual é a lei? É a tua ou é a do teu filho? Não, quem manda ler casa sou eu. Mas coitadinho do meu filhinho, eu deixo, né, meu filhinho? A palavra de Deus é que precisa reger a nossa casa. E aí, irmãos, motivados com aquela palavra, com a leitura daquela palavra, todo o povo se uniu nesse pacto, glória a Deus. Eles seguiram a boa orientação, porque eles viram que o líder estava ali e estava dando exemplo. Se você está liderando, irmãos, você tem que estar na frente. Você tem que ser exemplo. Você tem que aprender a espelhar a vontade de Deus para aquele grupo que você está liderando. Algum tipo de cerimônia foi feita, né? Porque quando se ministra a palavra de Deus, quando se lê a palavra de Deus, não pode ser de qualquer forma. Por isso a gente tem uma certa forma, vou dizer assim para você entender, um certo ritual para ministrar a palavra. A gente evita que as pessoas fiquem andando de um lado para o outro, que fica conversando, que se levante toda hora para beber água, fazer xixi. Por quê? Porque é a leitura da palavra. E eles fizeram uma cerimônia e o povo decidiu seguir esse pacto. E aí, a leitura do livro, Josias chamou o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, lembra dele? Para que ele viesse fazer a leitura do livro. Mas quem comandava era o rei. Ele não passou essa obrigação para ninguém, nem para profeta, nem para outro sacerdote, nem para ninguém. Porque a autoridade espiritual era ele. Então, ele exerceu a sua função. E aí ele chega na parte da reforma religiosa, da limpeza. Antes de reformar, ele faz uma limpeza. Lembra do avô de Josias? Qual era o nome? Quem souber, ganha uma bala. Tem bala aí, Juju? Quem era o pai de Josias? Esse é fácil, está recente. Gente, que memória pequena. Olha só, a minha é... Eu esqueço rápido. Amon. Tem bombom de coco. E o pai de Amon, quem era? E o outro? E o pai de Manassés? O outro, segundo rei, melhor que Judá já tinha tido. Ezequias! Ganhou o bombom de coco. Não, o pastor não come coco, vai dar para outro. Os dois melhores reis de Judá, Ezequias e Josias. Ezequias teve a reforma que ele fez, lembra que ele fez uma reforma, uma revolução no país? Ele fez uma reforma e o livro dos reis registrou bastante o trabalho que Ezequias fez. Depois chegou Manassés, que foi o cão chupando manga, e Manassés se arrependeu. Lembra que ele se arrependeu no finalzinho? Mesmo tendo se arrependido, esse arrependimento não contribuiu quase nada para mudar todo o desastre que ele provocou naquela nação, a corrupção que se levantou em Judá. Mesmo o arrependimento dele não resolveu. E aí sobe Amon, o pai de Josias, sobe ao trono. Aí, irmão, aí deu ruim com força. O que tinha tido de bom, ele vai lá e acaba com tudo, arrasa com tudo. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. E permitiu que Josias subisse ao trono.
E o texto que a gente vai começar a estudar agora, esse texto à nossa frente, os versículos de 4 a 14, vai falar da reforma religiosa que Josias impôs naquele lugar. Apesar de ter sido pequena, diante da grandeza da maldade e corrupção que estavam esperando, né? Que estavam imperando ali naquele lugar. E, a partir daquele momento, faltava 20 anos para que o cativeiro babilônico, para que a ruína de Judá acontecesse. Mesmo com a reforma de Josias, isso não impediu o castigo divino. Sabe, irmãos, pecado tem consequência. Às vezes, a gente se arrepende, Deus nos perdoa dos pecados, amém? Se você tem algum pecado aí que está te pesando, se arrependa, porque Deus quer perdoar. Mas, muitas vezes, a consequência do pecado acontece. Por quê? É o princípio da lei da semeadura. Você planta vento, colhe tempestade. Se você plantar uva, uma parreira, você vai colher uva, vai comer uva. E agora eles estão aqui, Josias trabalhando, mas o cativeiro não foi impedido. Bota o slide 181B. Aqui tem mais ou menos não, tem bem esboçado, o que vai acontecer com o reino de Judá, o reino sul. Josias, no ano 640, ele está reinando aqui em Judá. E ele reina 31 anos. O império da Babilônia aqui vai subjugar a Assíria. A Assíria está onde? A Assíria está no reino do norte. Lembra que a Assíria invadiu Israel? Destruiu Israel? Levou o povo cativo? Então, eles estão ali dominando o reino do norte. E aí, olha, chega o império babilônico, antes de chegar no reino do sul, ele chega no reino do norte e subjuga a Assíria, desde lá de cima no norte. Depois a gente vai ter o reinado de 2 reis, Jeoacás, né, mas que reinou só 3 meses. E depois Jeoaquim, que vai reinar sobre Judá por 11 anos. Todo esse tempo aqui, Abacuque está profetizando. Então, Abacuque está profetizando para o reino do sul. E toda essa situação que nós estamos estudando com Josias e outros 2 reis que nós vamos passar, estão nas profecias de Abacuque e também Jeremias. Então, Jeremias, Abacuque, Sofonias, eles estão exercendo seu ministério profético nesse período. Quando chega no ano de 605, acontece a primeira invasão a Jerusalém pela Babilônia. Agora nós estamos falando de Jerusalém, a capital de Judá, reino do sul, onde Josias estava reinando. Aqui já acabou o reinado dele. Acontece a deportação do rei Jeoaquim, esse rei aqui, ó. Daniel da cova dos leões, está aqui também, nesse momento da história. Ele e seus amigos, quais são o nome dos amigos de Daniel? Isso, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles e seus amigos e parte dos tesouros são levados para a Babilônia nessa primeira invasão. E aí, irmãos, esse período entra nas profecias de Daniel. A gente vai dar uma pequena passagem no final desse estudo para conectar o retorno de Israel, de Judá para Jerusalém. A gente vai estar dando uma olhadinha nas profecias de Daniel. Mas, quando Daniel está orando, e você conhece bem essa passagem,
Ele só se levanta, ele fica 21 dias em oração, lembra? 21 dias orando, e aí o anjo do Senhor chega para falar com ele. Ele vai falar o quê? A gente só lembra disso, que Daniel não desistiu, orou até o anjo chegar, mas o anjo chegou para falar o quê? Ele vai falar do retorno do povo de Deus para a sua terra. São as 70 semanas de Daniel, que são os 70 anos de cativeiro babilônico. Está vendo como tudo está ligadinho na Bíblia? Nada é solto. Estão em livros distintos, mas tudo acontece junto. Então, a gente vai ver as profecias de Daniel. Ué, piorou a imagem aqui, né? Depois disso, Joaquim reina sobre Judá por 3 meses e 10 dias, muito rápido. E aí entra Zedequias, que vai reinar por 11 anos. O tempo continua ainda dentro das profecias de Daniel. E acontece a segunda invasão a Jerusalém pela Babilônia. Segunda vez a Babilônia entra em Jerusalém, faz a deportação do rei. Leva o rei cativo e leva também Ezequiel e mais 10.000 pessoas. Ezequiel, esse profeta que tem um livro escrito que está na tua Bíblia. Você sabe que tem na tua Bíblia um livro chamado Ezequiel? Então, você vê, está todo mundo aí nesse momento da história. Os anos se passam, entram as profecias de Ezequiel nesse período. E quando chega aqui, nós temos a terceira invasão a Jerusalém pela Babilônia. Quando invade a Babilônia pela terceira vez, eles destroem os muros da cidade de Jerusalém e o templo. Tudo é destruído. E o rei Zedequias, que agora estava reinando, esse Zedequias aqui, é levado também para a Babilônia cativo. O tempo continua por causa das profecias de Daniel, e chega um momento que Daniel é despertado para o cumprimento dessa profecia. Jeremias é despertado para orar para que a profecia se cumpra. E o Senhor vai lá, toca em Neemias, em Esdras, e levanta um homem que não era judeu, não era do povo de Deus, chamado Ciro. E chama aquele homem de meu ungido, porque ele recebe uma missão específica do céu. E ele assina um decreto autorizando o regresso dos judeus para a Judeia. Então, os atos desses homens promoveram 70 anos de sofrimento e cativeiro do povo de Deus. O povo que se deixou desviar, que cedeu às tentações, que cedeu às más influências, sofre por 70 anos, cativo, fora de casa, lançados na fornalha, lançados em cova dos leões, tornados servos, um povo que antes era livre. Mas o nosso Deus é um Deus abençoador. É um Deus que ama demais o seu povo. E Ele dá um escape. 70 anos depois, o Senhor desperta os fiéis. Por isso, irmãos, não importa a circunstância difícil, permaneça fiéis, porque pode ser você o instrumento de Deus para começar a mudança da história de alguém. E desperta aqueles que eram fiéis, para que possam mover o mundo espiritual, para que o povo de Deus possa ser novamente restaurado. Infelizmente, não dá para a gente prosseguir, tem algumas coisas muito interessantes para a gente ler aqui, mas a gente continua no próximo culto, onde a gente vai ver as reformas
religiosas promovidas por Josias, a limpeza da casa. Mas Josias tinha o poder de obrigar as pessoas a tirarem a idolatria, a tirar os santuários construídos para os deuses, mas ele não tinha o poder de mudar o coração daqueles idólatras, dos corruptos, daqueles que estavam em pecado. Qualquer coisa que a gente faz pedindo que o Espírito Santo possa mudar o nosso coração, para que ele possa cumprir a sua vontade, porque só ele tem o poder de mudar a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração. Eu peço, Senhor, continue mudando o nosso coração. Porque nós não queremos passar por uma mudança aparente. Não queremos passar por uma mudança institucional, que hoje tem uma forma e amanhã pode mudar. Não. Nós queremos ser mudados pelas mãos do oleiro, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, para que essa mudança seja uma mudança definitiva, uma mudança firme, uma mudança que vá nos levar, Senhor, a uma nova posição mais próximo do Senhor, mais perto do Senhor, mais perto do céu. Nós nos entregamos em suas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção de Deus na sua vida. Aleluia.